Opa, e aí galera? Agora que 2020 chegou, um monte de gente começou a fazer listas de melhores jogos e animes da década. Então eu decidi fazer um também. E nesse vídeo aqui eu vou fazer o meu top 10 de animes desse período. Mas não os melhores, porque pra mim isso não faz nem sentido. E sim aqueles que eu mais gostei de assistir na década passada. Então sem mais delongas, bora lá! O primeiro que eu vou citar aqui termina no finalzinho de 2019, e ele se chama Vinland Saga. Mas antes que você comente qualquer coisa, escuta isso aqui. Eu não li o mangá, eu não quero saber o que você acha do que aconteceu depois do anime, e nem o que você acha da adaptação em si. A experiência que eu tive foi com o anime. Então se você quer comentar alguma coisa, fale sobre coisas que aconteceram nele. Se você quer discutir, faça isso direito. Não fique falando sozinho sobre coisas que eu não vi. E esse adendo aqui vale para todas as outras obras que eu for citar também. Outra coisa importante é que eu só darei spoiler do começo das obras ou falarei de forma abstrata de acontecimentos futuros dela. Eu quero que vocês assistam isso aqui, então levem esse vídeo mais como uma grande recomendação minha do que uma análise profunda ou algo do tipo. Agora sim, bora começar. Em resumo, eu diria que Vinland Saga é uma obra que tenta mostrar o lado ruim da guerra. Logo no começo a gente é apresentado uma família que vivia na Islândia, onde o pai foi um guerreiro viking chamado Thors. Ele abandonou o campo de batalha para tentar viver uma vida tranquila com a sua família. Porém, querendo ou não, o seu passado sempre o perseguia. E um certo dia ele foi emboscado por um mercenário chamado Ashrato e morto na frente de seu filho Thorfinn. Thorfinn tinha uma visão muito errada da guerra, assim como a maioria dos jovens daquela aldeia. Porém, quando a realidade bateu na porta, ele simplesmente não sabia como reagir. Ele era uma criança, afinal. E tudo que ele conseguiu entender com a morte do pai foi o ódio que ele sentia pelo mandante do assassinato. E daquele dia em diante ele jurou a si mesmo que iria matá-lo a qualquer custo. O que acontece desse ponto em diante pra mim é fantástico. Então eu paro por aqui para que vocês possam assistir e acompanharem por vocês mesmos. Agora mudando completamente de tema, o próximo anime da lista é o Shougen no Rokurakugo Shinju. Lembrando que essa lista não possui uma ordem, mas se ela tivesse, esse aqui seria um dos primeiros. Beleza, mas do que se trata essa obra? Bem, ela é uma história que envolve Hakugo, que é uma arte teatral japonesa muito antiga, onde uma pessoa conta uma história ajoelhado e interpreta todos os personagens sozinha, tendo como objetos de auxílio apenas um like e um pedaço de pano. É uma parada extremamente difícil de se fazer, e a obra retrata muito bem todo o processo, e principalmente os bastidores disso. Quem são essas pessoas fora do teatro? Que vida eles têm e como isso influencia de alguma forma nas obras que eles interpretam? No fim das contas, dá até pra dizer que o foco principal da obra não é o Hakugo, e sim a vida em si. Ela é uma história muito cativante, que quem teve a paciência de assistir certamente guarda com muito carinho. Eu recomendo demais. O próximo anime que eu vou citar aqui é a minha obra de ação favorita atualmente, e ela se chama Golden Kamuy. O anime em si visualmente não é dos melhores. Dá pra ver que o orçamento deles é meio baixo, o que é compreensível já que o estúdio foi recém-fundado. Mas a direção dele em conjunto da história original me conquistaram demais. Golden Kamuy se passa após uma guerra que o Japão teve com a Rússia no início do século XX. E o protagonista é um cara que sobreviveu a tudo aquilo e agora está em busca de dinheiro para ajudar a esposa de um amigo que morreu nessa guerra. Ele fica sabendo de um tesouro do povo nativo da região de Hokkaido, os Ainu, e passa a procurar pelas pessoas tatuadas que possuem a chave para desvendar a localização do tesouro. Falando assim, pode não parecer nada demais. Porém, a personalidade de cada um dos personagens, somado com a dedicação extrema em relatar o contexto histórico da época, o que é levado muito a sério, diga-se de passagem, tem até um consultor das línguas nativas e tudo mais, fazem com que essa obra não seja apenas uma história de ação, e sim quase uma aula de história sobre esse período histórico. Pra mim, certamente uma obra que merecia mais reconhecimento. Agora voltando ao Slice of Life. Se Golden Kamuy é minha obra de ação preferida, Sangatsu no Lion é minha obra de reflexão preferida. O tanto de temas importantes que são abordados nessa obra e a construção orgânica dos personagens criaram uma das narrativas mais palpáveis que eu já vi. E fazer personagens serem reais nesse nível é muito difícil. Ela é uma obra que infelizmente acaba afastando muita gente por conta do shogi e do seu ritmo inicialmente parado. Mas pra quem deu uma chance de conhecer aquilo que a autora quis passar, eu acho muito difícil que tenha se decepcionado de alguma forma. As interações entre os personagens, os problemas, a forma de pensar e tentar ajudar, nada é 880 nessa história. Não existe um personagem que é só bonzinho e outro que é mau caráter. Até o pior dos personagens tem um lado bom, e até o melhor tem um ruim. E o jeito que tudo é contado é tão profundo e poético que me deixa animado e apreensivo só de lembrar.
Se você não conhece, por favor, dá uma olhada que vale muito a pena. Agora bora falar de algo mais conhecido, né? Hunter x Hunter. Eu, como uma boa parte da velha guarda, assisti o anime de 99 na TV aberta. E em 2011 eu resolvi reassistir e ver os OVAs que eu deixei passar batido. Mano, eu não tô nem zoando. Foi ao acabar de ver as ovas que o remake de 2011 saiu. Por eu curtir muito aquele universo, eu não pensei duas vezes em reassistir tudo de novo. E vou te falar que valeu muito a pena. A minha única reclamação é a censura do começo, que eu não sei nem por que existe. Foram 148 episódios feitos semanalmente pela Madhouse nos seus tempos de ascensão. Foi lindo de se ver. Agora falando de Hunter x Hunter em si. Cara, é até difícil de escrever, porque acontece tanta coisa. É uma história que tem uma ideia principal, mas que depois disso segue por uns rumos tão inesperados. Os personagens mais relevantes são muito bem construídos também. E não só eles, como todo o contexto que os envolve. Como no caso do Kurapika e a Genen Ryodan, o Killua e sua família de assassinos, o Gon e os mistérios do pai dele, e o Leório... meio que foda-se o Leório. Mas mesmo assim ele tem algum carisma, então já é alguma coisa. Essa história é bem viajada, mas é tudo muito bem fundamentado e explicado. Como o lance do Nen, a viagem bizarra que eles fizeram pra dentro do videogame, e a própria saga de Chimera Antes, que é onde o autor endoida de vez, e as paradas mais incríveis acontecem na minha opinião. É de uma criatividade e capricho tremenda, e eu não teria como não listar ela aqui, mesmo porque é o meu shonen favorito de todos os tempos. Eu só não fiz um vídeo sobre ele no canal ainda, porque eu acho que não precisa. É uma obra conhecida demais já. Não faria muito sentido eu abordar isso aqui, pelo menos não no formato de um conhecendo convencional. Beleza, agora vamos para algo mais fácil de se digerir. Sakamichi no Apollon. Essa é uma obra que eu quase não assisti por puro preconceito. Eu nunca fui muito interessado na temática de jovens montando bandas. E por essa história envolver música, o meu instinto era passar longe. Mas depois que eu vi que era uma história que se passava no Japão dos anos 60, que não era uma bandinha de rock genérica e que ela tinha 12 episódios apenas, eu resolvi dar uma chance. E cara, eu definitivamente não me arrependo de nada. Muito pelo contrário. Sakamichi no Apollon tem o jazz como estilo musical que une os protagonistas. Mas a história em si não é sobre o jazz, e sim sobre eles, a vida deles. Assim como Sangatsu no Lion e Shougen no Rokurakugo Shinju que eu citei anteriormente, a autora dessa obra aqui consegue criar personagens muito vivos e interessantes. Tanto que a maioria das coisas que você espera quando começa a assistir não se concretizam. É tudo muito imprevisível, como a vida real mesmo. Esses 3 Slice of Lives que eu citei são as melhores coisas que eu já vi em termos de narrativa. E eu gostaria que qualquer pessoa pudesse dar pelo menos uma chance a eles. Talvez você se surpreenda com esse novo mundo que não está acostumado a acompanhar. Agora vem um que provavelmente vai gerar alguma polêmica. Devilman Crybaby. Tem muita gente que reclama das animações ou das expansões que a história teve nessa adaptação. Mas pra mim valeu a pena do mesmo jeito. Porque pela primeira vez, tirando o filme em live action, Devilman conseguiu ter uma adaptação que fosse do início ao fim. O anime original de 72 foi bizarramente direcionado para o público infantil. Então ele de vez em nunca referenciava algo do mangá. E a vibe dele era completamente diferente também. As duas OVAs dos anos 80 ficaram muito boas de fato. Mas faltou o principal, que é o final da obra. Teve até aquele outro OVA que fez uma adaptação do mangá spin-off do Amon, mas aquilo ali é um final alternativo. Não tem nada a ver com o original. O final verdadeiro em si nunca tinha sido adaptado em um anime antes. E foi apenas com Crybaby que isso pôde acontecer. Mas beleza, tirando a parte técnica de lado, bora falar sobre a obra em si. Devilman foi escrito em 1972 e continua extremamente atual. Os assuntos abordados ali sobre a sociedade nunca vão deixar de existir. E pra mim a ousadia que o autor teve em fazer aquilo naquela época é um fato quase impensável. Eu não vou falar sobre o final de Devilman, mas se você viu, você sabe do que eu tô falando. É algo inesperado e extremamente necessário, eu diria. O que ele fez ali cobriu uma lacuna que pouquíssimas vezes eu vi se repetir em outras obras. Esse tipo de perspectiva é algo que certamente influenciou muita gente de lá pra cá. E ver uma animação reformulada disso hoje em dia, colocando esses assuntos em pauta de novo, foi incrível demais pra mim. Já que a gente tá falando de animes visualmente controversos, eu vou continuar a lista com Mob Psycho 100. Você pode dizer o que quiser do visual desse anime, mas pra mim, ele continua sendo lindo. O traço pode ser simples, mas a animação dele dá um banho em muita obra focada em ação que tem por aí. Pelo menos na minha opinião. Mob é a obra principal de One, o autor de One Punch Man.
Mas calhou que a sua obra que satiriza o universo de super-heróis acabou ganhando muito mais popularidade do que o outro. Porém é em Mob que a gente consegue ver o verdadeiro potencial do autor. Mob, assim como One Punch Man, é uma obra mais focada no humor. Porém não é só isso. Ela aborda muitos assuntos sociais interessantes, e possui alguns personagens extremamente carismáticos, como Reigen, Covinhas e o próprio Mob com aquele jeitão desengonçado dele. Se você só assistiu a primeira temporada do anime, você talvez não entenda por que eu estou listando ele aqui. Mas muito provavelmente se você assistiu a segunda, as coisas vão fazer mais sentido. Novamente, eu não quero dar spoilers, mas o desfecho daquele mini arco focado na relação do Mob com o Reigen foi algo tão bem construído que só de lembrar eu já me emociono um pouco. E era numa obra que eu não esperava sentir esse tipo de coisa. E é por essas e outras que eu acho ela muito boa. Agora vamos pro queridinho da galera. É ele, Boku no Hero Academia. Pra você que é um pouquinho mais velho, talvez deva se lembrar de um desenho que passava no SBT chamado X-Men Evolution. Ele em si não tinha nada demais, porém era meio que a única obra com aquela estrutura de heróis adolescentes que a gente tinha na época. Era muito frustrante assistir aquilo sabendo que nada muito sério ia acontecer. Eu sempre imaginei como seria uma série dessa se ela não tivesse essas amarras de desenho pra criança. E é aí que Boku no Hero aparece pra realizar o meu desejo juvenil. Pra mim, Boku no Hero Academia nada mais é do que X-Men Evolution se fosse dramático. É basicamente isso, uma história contínua e interessante, um universo rico de história, personagens extremamente carismáticos e uma dramatização daquele jeitinho que a gente gosta, cheio de dilemas, perdas e brutalidade quando necessário. Pra mim, o melhor shonen dessa nova geração aí, sem dúvida. E por fim, aquele que a maioria de vocês estavam esperando, JoJo's Bizarre Adventure. Mas relaxa que depois dele eu ainda vou fazer algumas menções honrosas. Segurei. A minha história com Jojo é engraçada, porque ela aconteceu quase como a história do Hunter x Hunter. Eu descobri a franquia por conta de um meme antigo do jogo de PlayStation 1, e quase que instantaneamente depois disso, o anime de 2012 saiu. Eu não fazia ideia que Jojo era tão imenso naquela época. E pra mim, descobrindo aos poucos o que Jojo era, foi muito legal. Eu assisti cada episódio daquela primeira temporada com muita empolgação. Era algo mágico, porque era uma estrutura narrativa muito única. Eu nunca tinha visto um anime tão estranho que tivesse uma sequência daquele jeito. Não era como se fosse um anime de humor que acontece um monte de coisa sem sentido. Ali aconteciam, mas tinha uma sequência. Era algo que o autor queria que você acreditasse de alguma forma, por mais estranho que fosse. Ele me instigava a continuar vendo pra saber até onde aquilo ia dar. A parte 1 e a parte 2, pra mim, são de uma criatividade tremenda. E quando saiu a parte 3, eu finalmente pude ver certinho tudo aquilo que as ovas antigas picotaram sem dó. Confesso que foi bem maçante por seguir uma mesma fórmula de novo e de novo, do início ao fim. Mas os stands eram uma novidade na época, então mesmo assim eu me diverti bastante vendo. Quando o anime acabou, eu fiquei louco pra saber como aquilo poderia continuar. E foi aí então que resolvi começar a ler o mangá. Detalhe que até então isso seria impensável pra mim. Eu nunca me interessei muito por mangá, mas a curiosidade era tanta que ali eu me vi obrigado a fazê-lo. E vou te dizer que não me arrependi, porque a parte 4 acabou se tornando a minha favorita dentre elas. E quando o anime saiu, eu assisti aquilo feliz da vida. Eu tava extremamente realizado com tudo aquilo, então decidi continuar lendo os outros arcos também. Li a parte 5, achei mais ou menos, mas passou. Li a parte 6, achei meio meh o início, mas lá pro final a loucura e imprevisibilidade do autor voltaram com tudo e me deixaram bem feliz. E aí então saiu o anime da parte 5 e, meu Deus... Eu já tinha consumido tanto Jojo nessa altura do campeonato que eu já tava completamente saturado. E o fato de ser um anime da parte que eu menos gostei só piorou as coisas ainda mais. Se antes eu achava ela bem mais ou menos, com o anime, revisitando pela segunda vez, eu passei a não gostar de jeito nenhum. Em resumo, eu já tava completamente satisfeito com o Jojo depois do final da parte 6. Eu realmente não tinha mais vontade nenhuma de continuar lendo. Mas já que vocês queriam tanto, eu me forcei a ler a parte 7. Demorei, mas consegui. Mas infelizmente foi mais uma grande decepção pra mim. No fim das contas, o balanço que eu faço de Jojo foi o seguinte. Eu comecei a década amando ele intensamente e terminei ela extremamente saturado. É como dizem, às vezes menos é mais. Beleza, agora vamos às minhas menções honrosas de animes que eu mais gostei na década. E eles são... Mahou Shoujo Madoka Mágica, por ter a ousadia de misturar a água e o óleo de uma forma que eu jamais pensei que seria possível. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando.
Shingeki no Kyojin por me deixar absurdamente entretido a cada episódio que eu via, exceto a parte 1 da terceira temporada que eu não gostei muito. E também por ter tido um dos plot twists mais inesperados que eu já vi. Hizaru Kara Hajimeru Isekai Seikatsu por ter sido um isekai diferente da massa e muito bem pensado dentro do seu conceito. Mahotsukai no Yome por ter um universo muito bem construído, personagens orgânicos e várias reflexões interessantes. One Punch Man por ter uma das animações de combate mais insanas que eu já vi. Haito Gensu no Gringar por ser um isekai sem todo aquele glamour de sair por aí matando bicho, e mostrando que na vida real a morte é levada muito a sério para ambos os lados. Arakawa Under the Bridge por te fazer pensar em muitas coisas importantes sobre a nossa sociedade através de seus personagens estranhos. E por fim, Haikyuu, por ser uma obra que mescla muito bem a vida dentro e fora das quadras de vôlei, com personagens carismáticos e conflitos muito interessantes. E então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse no início, essas são as minhas opiniões com base naquilo que eu assisti. Não é uma verdade absoluta e nem tenta ser. Sinta-se livre para discordar e criar o seu próprio top 10 do que você achar melhor. E antes de terminar, um recado muito importante sobre o apoia-se do canal. Se você gosta do conteúdo que eu faço, escuta isso aqui que pode te interessar. Eu dei uma reformulada nas metas do Apoia-se e as duas próximas são vídeos dos apoiadores e, o mais relevante para vocês, 2 vídeos por semana. A primeira meta está quase sendo batida, e ela consiste em os apoiadores poderem votar em um tema para um vídeo que vai aparecer na última semana do mês. A segunda meta está um pouquinho mais longe, mas se vocês se comprometerem a ajudar, mesmo que só um pouquinho, ela talvez seja batida e assim eu possa contratar um editor para me ajudar a postar 2 vídeos toda semana. Então, se isso te interessa, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada no meu Apoia-se. Ele tá aí no primeiro comentário fixado. R$1 doado por várias pessoas já vira muita coisa. Então, se você tem condição de me ajudar, por favor faça. Eu agradeço demais. No mais, é aquele agradecimento maroto a quem já vem ajudando o canal há algum tempo, como o Mestre Alucard e os top apoiadores Luiz Guilherme e Blablado 321. Tamo junto! E é isso aí! Falou, galera!